Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Na meditação de hoje falaremos sobre a criação versus a nova terra. Antes de começar, gostaria de pedir que ouçam até o fim e compartilhem minhas mensagens. Ouçam para aprender, compartilhem para que outras pessoas tenham o privilégio de aprender. Queridos irmãos, como era o paraíso, né? Como a Trindade, como Elohim, como eu sou o que sou, Javé, né? Ou Jeová, como que essa trindade, né? Tem gente que chama trindade de Jeová, tem gente que chama Deus de Jeová, né? Então, como que essa trindade criou esse mundo? Como era esse mundo? Era do jeito que está? Não. Na criação não existia esses matos, essas coisas que são venenosas, que não podiam ser consumidas, pelo contrário. Tudo que existia na natureza era para ser consumido, claro, evidentemente que os animais não, mas todas as plantas, tudo que existia era para ser consumido e poderia ser consumido. Então, imagina você viver num campo onde você só tem árvores frutíferas, ervas medicinais. Então, por exemplo, imagina você numa fazenda. Então não tem mato, não tem nada. Tem ervas medicinais, tem guaco, tem só árvores frutíferas, tinha alface, verduras para tudo quanto é lado, frutas. Né? As frutas não eram temporãs, elas davam o ano inteiro, a hora que você quisesse, escolher qual fruta você queria se alimentar, tinha verduras, tinha tudo plantado. Imagina você com tudo plantado, tudo certinho, você tinha tudo lá. Não existia mato, não existia nada. Era assim que era. Imagina que que Adão e Eva eles tinham a mesma altura, né? Eram pessoas altas, né? O Adão devia ter perto de 2 metros de altura, mais de 2 metros de altura, assim como também a Eva, e assim depois Abel cair também. Homens fortes, saudáveis, são, não existia doenças, não existia o mal, né? Não existiam hospitais. Então as frutas eram muito mais doces do que hoje em dia, porque não existia poluição, porque não existia contaminação na Terra, contaminação do planeta. Né? Então as frutas eram 100% sadias. Então, você pegava uma fruta, ela era hiper saborosa, doce, era muito gostosa. Para quem já comeu fruta direto do pé, natural, tem uma pequena ideia do que eram essas frutas. Eu tenho, porque eu tenho frutas aqui naturais. Então eu como aqui ingá natural, eu como jacas naturais, eu como nêspera natural, banana, é, eu como laranja, mexerica, banana, já falei, amora, abacaxi, que eu tenho um em cima que eu preciso cortar, lembrei agora. Tudo natural. Então, quando você pega uma banana e você tira ela do pé, já começando a amadurecer, ela tá doce igual mel, né? Natural, natural. Agora, o que que faz nas feiras quando a gente compra as coisas nos mercados? Eles pegam, compram a banana, né? Eles pegam a banana no Serasa, provavelmente. E essa banana, ela não está retirada meio verde. Ele joga o produto em cima para amadurecer correndo. Então ela não tem o sabor. Essas bananas são cultivadas para venda, é jogada adubo para que elas produzam mais rápido. Porque para quem não sabe, pé de banana ele dá um único cacho de banana, né? Cacho não é uma penca, é um cacho de banana. Né? Um cacho tem várias pencas, né? Então, dependendo do pé, ele dá um cacho pequeno com poucas pencas, outro dá um cacho grande. Então, a, como é que fala? A banana dá um cacho só, então depois que dá o cacho, você tem que cortar o pé. Agora, se você tirar a banana antes da hora, ela pode ficar dura. Alguém já comprou a banana na feira e ela estava embatumada, pedrificada, como é, cheia de pedrinha, sabe? Dura, dura, consistência diferente. Então, essa banana, ela foi tirada antes do ponto. Então, qual que é o ponto de você tirar a banana? Quando ela já está gordinha, você corta o coração da banana. Depois, quando ela já está no local, pronta, já começou a amadurecer, amarelar, você tira, porque senão o passarinho vai comer, né? Mas o ideal é que você tire ela começando a amadurecer. Ela vai estar doce igual mel. Agora, se você tirar antes da hora, ela perde o sabor, ela não desenvolve o sabor que deveria. Então, voltando ao assunto, para quem come essas frutas naturais, a gente percebe a diferença de sabor.
né? A minha sobrinha veio aqui, comeu da banana, falou que eu nunca comeu banana com esse gosto em nenhum outro lugar. Então, é esse tipo de banana que nós teremos na vida eterna. É esse tipo de fruta natural, 100%. Não existirá mais esses produtos químicos, agrotóxicos, nada disso. Os animais voltarão a comer frutas também e viverão em harmonia. O leão vai viver em harmonia com os animais, as onças, todos os animais. Os cachorros com os gatos. Não existirá mais essa coisa de um contra o outro, não é? Então, nós retornaremos a esse paraíso, um paraíso ao qual Deus está nos oferecendo de volta esse paraíso, né? Nós temos que plantar para ter, claro, nós precisamos trabalhar. E, então, isso aqui nós teremos um líder de verdade nesse paraíso. Quem reinava na época do Éden era o homem? Não, o homem, ele era o governador, podemos dizer, do paraíso. Ele governava, ele coordenava os animais, né? Ele mandava nos animais, os animais obedeciam ao homem. Mas quem era o rei era Cristo. E quem vai voltar a ser o rei justo, honesto e bom na nossa nova terra? Cristo. Ele será o rei e ele estará conosco. Tá certo? Ele nos reinará. Nós teremos finalmente um mundo justo, honesto, democrático, verdadeiramente democrático, onde todos têm os mesmos direitos, onde todos são servos de Deus. Você imagina que bênção que é esse mundo? Somente pessoas de bem. Você pode andar na rua com o que você tiver na coisa, sem medo que ninguém te roube. Você pode ter a sua casa totalmente aberta durante a noite, sem ter medo que alguém vai entrar na sua casa. Não precisa mais ter grade nas casas, não precisa mais ter muro. Tá certo? Cada um vai ter seu pedaço de terra, seu pedaço de... Imagina o paraíso que vai ser isso. Pessoas respeitadoras, pessoas é, misericordiosas, justas, humildes, simples. Não existirá mais arrogância, ignorância. Já pararam para pensar sobre isso? Hum? Então é exatamente isso, queridos irmãos. Então é exatamente isso que nós vamos ter. Nós vamos retornar a esse paraíso. Essa é a promessa que foi deixada. Cristo disse: eu vou na casa de meu pai, tem muitos quartos, eu vou prepará-los e depois irei buscá-los, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Está escrito isso em João, se não me engano. Não sei se repete em Mateus, Marcos e Lucas. Eu sei que em alguns desses evangelhos está. Não sei se em todos, ou em dois, ou em três, ou em um só. Não é só procurar, geralmente na parte já final desses evangelhos. Né? Então, isso está escrito lá. Quando Cristo sobe ao céu e está lá os apóstolos e algumas pessoas junto aos discípulos dele, olhando para cima, fala, por que olham para cima? Aquele que vocês viram subir voltará da mesma maneira que subiu. Então ele vai voltar. Né? Nós vamos viver aonde? No céu? Não, nós vamos viver aonde? Aqui na terra. O Jardim do Éden está aqui na terra hoje em dia? Não. Ele foi transbordado pelo dilúvio? Claro que não. O Jardim do Éden ele foi transferido para o céu. Ele foi elevado, assim como vai descer a Nova Jerusalém e o Éden, também vai descer, vai também subir o Éden, tá certo? Por quê? Porque Deus não ia destruir o paraíso que ele criou com o dilúvio. Né? Antes do dilúvio, a Terra era uma só. Deus não fez vários continentes como é hoje em dia. Né? Ele fez um continente só. E você quer a maior prova de que o continente todos era um só? Quando você olha o mapa dos continentes, se você perceber bem, os desenhos formados entre um e outro é exatamente o mesmo. Então, quando você olha o lado da América aqui, que dá de frente para a Europa, você vê que se você encostar um no outro, vai se encaixar quase que perfeitamente. Por quê? Porque foi separado de uma maneira proposital, né, com o dilúvio. Então, porque eles pertenciam a um mundo só, e vai voltar a ser, o mar já não vai mais existir, porque vai ser uma terra só, né? Novamente. E nós viveremos unidos, felizes para sempre. Então, essa é a promessa que Cristo nos deu. Ele deu a promessa que, enquanto ele não voltar, todos morreremos. Mas aqueles que morrerem em Cristo, que acreditarem nele como Salvador, que aceitarem as suas leis, os seus mandamentos, que praticarem isso no seu dia a dia, que forem pessoas de bem, misericordiosas, humildes, que tiverem bons sentimentos, fazer as boas obras no seu dia a dia, não é na igreja?
serão salvas. A igreja é como se fosse uma escola, como se você fosse lá para se desenvolver, para aprender, para conviver com outras pessoas, para ajudar outras pessoas e essas pessoas ajudar, para formar uma comunidade, para fazer o bem. Isso é igreja. Mas como eu falei, a igreja é um pedacinho de uma semente de mostarda no meio do universo. Existem muitas outras coisas que nós devemos fazer, né? Honrar, louvar, glorificar, adorar a Deus, por exemplo, né? Então, nós fazemos tudo isso, praticamos as boas obras, é isso que Deus quer de nós. Nós já lemos lá, tá em Apocalipse 12, lá embaixo no finalzinho, não sei se é 17 ou 18 ou 15, 14, não lembro. Está escrito que o inimigo iria lutar contra os remanescentes do povo de Deus. Quem são esses remanescentes? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que acreditam em Cristo como seu Salvador. Então é exatamente isso que nós somos. Então é esse o povo que ele está chamando. No momento certo, a segunda besta surgirá. Quando ela surgir, nós teremos que fazer uma escolha de ser fiéis a Deus ou à besta. E para ser fiel à besta, a Deus, aliás, nós temos que fazer como para ser fiel a Deus? Guardar os seus mandamentos, obediente a Ele, porque naquele momento a besta vai querer nos obrigar a guardar outros mandamentos que ela vai impor, e não os de Deus. Tá? Então, naquele momento, nós vamos ter uma escolha: ou a gente vai seguir os 10 mandamentos, ou adoraremos a besta. Então, e aqueles que não estudaram a Bíblia, que não conhecem a Bíblia, que não estudaram o Apocalipse, que não conhecem os sinais que virão, serão enganados pelo inimigo. Porque ele fará sinais, ele se passará por Cristo. Só depois então que o verdadeiro Cristo retornará para tirar os seus daqui. Ele aparecerá no céu e descerá do céu. Nós veremos, o mundo inteiro verá ele voltar. O mundo inteiro. Como é, não sei. Porque nós não temos como explicar tudo que está na Bíblia. Não temos como explicar coisas. Só conseguiremos saber quando formos perfeitos, transformados. Mas no momento, nós não conseguimos explicar. Só sabemos que vai ser desse jeito. Nós vamos ser transformados e vamos ver Cristo descer do céu. Quando ele chegar aqui na terra, ele não pisará na terra. Ele vai parar numa nuvem e vai ressuscitar os mortos salvos. E os vivos estarão vivos naquele momento somente os salvos, porque os perdidos morrerão com o retorno de Cristo, porque não aguentarão ver a sua glória, pela corrupção que eles estão, né? Então estará vivo somente os salvos vivos e serão ressuscitados os salvos mortos. E aí os que estiverem vivos serão transformados e ressuscitados já serão ressuscitados já transformados. Ele arrebatará todo esse povo para a nuvem onde ele está e todos subirão ao céu onde ficaremos lá na Nova Jerusalém e lá ele vai nos mostrar porque cada um dos como é que fala, cada um dos dos seres humanos que não foram salvos, por que eles não foram salvos? Porque vai estar lá a mulher, mas o marido não vai estar. Ou vai estar o marido e a mulher não vai estar. Como aconteceu numa novela da Apocalipse, da Rede Record, que um pastor foi e o outro não. Por quê? Porque um pastor era honesto, estava querendo ajudar as pessoas, o outro não. O outro era explorador, era engana trouxa, como se fala. Então, os dois eram da mesma igreja. Então você vê que vai ter gente da mesma igreja que não será salva. Por quê? Porque é, porque não são honestos, porque estão indo lá, mas não estão querendo a salvação. Tem uma mensagem ali que eu até concordo, não existe religião ruim, existe pessoas ruins nas religiões, né? Fiéis ruins. Eu acho que no momento todas são válidas, mas vai chegar o momento que nós temos que tomar uma decisão, ou seguir a Deus ou o inimigo, não vai existir mais um monte de religião. Né? E a Babilônia acabará. Caiu a grande Babilônia. É o que está escrito em Apocalipse, que os anjos gritarão, o Espírito Santo se retirará. Cristo retornará e buscará os seus. Depois desse milênio que ficaremos no céu, 1000 anos, a Nova Jerusalém descerá, assim como o Éden, né, que é a Nova Jerusalém, e nós vamos ficar aqui no paraíso, na terra transformada, e ele ressuscitará os perdidos para que eles recebam a sentença que seja cumprida. Serão jogados no lago de fogo e enxofre, cada um com o seu tempo, para pagar sua penitência, depois terão a morte eterna. Então, queridos irmãos, esse é o caminho. Nós temos dois caminhos: vida eterna
e a Nova Jerusalém, no Novo Éden, ou morte eterna através do lago de fogo e enxofre queimando antes. Qual é o caminho que vocês querem? Deus não pede nada demais na gente. Ele pede um dia na semana de 7, um dia para ele. O resto é nosso. Ele pede que nós simplesmente não comemos algumas carnes, não todas. Ele nos tolerou, mesmo sabendo que isso ia fazer mal para a gente também, ele tolerou que nós comêssemos algumas carnes. Mas por que a gente não pode deixar de comer uma carne? Né? Por que nós podemos deixar de tomar algo que faça mal à nossa saúde? Por que não podemos guardar o sábado? Por que não podemos ser fiel a Deus? Qual é a dificuldade? Né? Muitas pessoas falam que não querem ser escravos. Escravos estão sendo aqueles que não são fiéis a Deus, porque estão escravos de Satanás. Só que não percebem que são escravos do mundo. A pessoa que se preocupa demais com a visita que vai na sua casa está sendo escravo dos seres humanos. Não, porque a pessoa vai falar isso, não interessa o que ela vai falar, interessa o que você sente. Tá bom para você assim? Não interessa o que a outra pessoa deixa não de pensar. Não interessa aquela calça que você tem, tá na moda, não tá. É bonita a calça? Você acha bonita? Eu acho bonita, mas não tá na moda. É bonita. Não interessa se você tá mal, não. Se ela é bonita para você, você se sente bem com ela, ela não é uma calça chamativa, que chama atenção, então você pode muito bem usar de uma boa. Você não tem que estar querendo seguir moda dos outros, não tem que estar querendo agradar todo mundo, não. Você tem que arrumar sua casa para você, para sua família. As melhores coisas que tem na sua casa é para sua família. Não adianta você guardar os melhores pratos, os melhores pães de prata, os melhores garfos para a visita. Não, é para a família que você tem que usar. Tá certo? Quando vem uma visita, você tem que receber a visita de acordo com o que a sua casa está. Não adianta você mentir. Ah, vou esconder esse daqui, tirar esse daqui, aquele lá, isso aqui. Não, a tua casa é assim no dia a dia? Não é. Então, para que mentir? Mostrar uma coisa que não existe? Então, isso não faz sentido. Você tem que mostrar o que é de verdade. A casa tem que ser certa, arrumada no dia a dia. Não adianta só porque vem alguém você querer fazer diferente. Não, a casa não é assim. Então é assim que você vai mostrar para as pessoas. Você não tem que mentir o que não é. Né? Porque às vezes a pessoa arruma tão acertada a casa porque vem uma visita que a visita não vai acreditar. Fala, não, isso aí ela está fazendo isso porque vem gente. Vai sair pela culatra. Você vai falar, ela está mentindo, ela está fingindo que a casa está arrumada só para mostrar. Porque vai sair pela culatra. Porque a pessoa está vendo um exagero tão grande que é impossível que uma casa esteja tão arrumada. Então, não adianta, não precisa tudo isso. Então nós temos que parar de querer o mundo, de querer impressionar pessoas. Não, nós temos que viver para nós temos que ser a nós temos que viver nós temos que ser pessoas de bem, temos que pensar em nós, arrumar a casa para nós, tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Eu espero que vocês possam ter compreendido que o paraíso está aí, que Nova Jerusalém virá, que nós logo Cristo voltará. Qual é a sua decisão? A minha eu já tomei há muito tempo. Eu quero estar na Nova Jerusalém, eu quero estar no paraíso, eu quero estar com o meu Deus, eu quero estar com Cristo. E eu, sim, por minha vontade, não é ninguém me forçando, não é ninguém me fazendo lavagem cerebral. Por minha vontade, pelo que eu entendi lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, eu deixei de fazer certas coisas porque eu entendi que Deus não queria que eu fizesse. Eu, Ângelo, entendi. Não fui atrás de igreja adventista, que é a igreja que eu sigo, não fui atrás de igreja universal, não fui atrás de igreja alguma. Eu sigo adventista? Sim. Eu sou batizado adventista? Sou. Mas eu não sou cego para a igreja adventista. Eu sou servo de Deus. Eu sigo os ensinamentos de Deus bíblicos. Se a igreja adventista ensinar algo que não está, que eu não concorde, eu não vou aceitar, eu vou até debater, como eu já debati algumas vezes com pastores, porque eu não concordei com certas coisas, né? Mas não coisas sérias, porque se fosse uma coisa muito séria, eu já teria caído fora, né? São concordâncias de pequenas interpretações, digamos assim, não de erros bíblicos, tá? Então, porque se eu achar, eu caio fora, eu não estou fechando com adventista, né? Como muita gente, não, porque a minha igreja é certa, eu já vi gente falando, não, a minha igreja é de Deus, o resto é do mundo. É essa que é a igreja certa. A outra fala, não, essa aqui é que tem, essa aqui é assim, não é assado. Mas antes eu chegar uma pessoa e falar, Deus é, falar, que nem uma testemunha de Jeová, por exemplo, uma pessoa, Jesus é Deus. Não, imagina, isso é um absurdo, Trindade não existe, Deus é um só, é Jeová. É isso que eles vão te falar. Jesus é o Filho de Deus. O Espírito Santo é isso, aquilo, outro. Mas eles não vão falar que é uma trindade. Eles não aceitam isso.
Então, eles estão certos? Não. Segundo a Bíblia, eles estão errados. Mas eles acreditam, tem muita gente que se segue acreditando naquilo, né? Com a mulher, por exemplo, já contei essa história, acho que vou contar rapidinho para vocês, resumida. Ela era casada com um homem, os dois iam na igreja Testemunho de Jeová, ela era de berço, ela na casa desde criança ela já cantava, aí era de berço, né? E o marido dela acabou estudando a Bíblia e compreendendo que a Testemunha de Jeová não estava pregando corretamente a Bíblia perante o que ele compreendeu lendo a Bíblia. E ele decidiu então se afastar da igreja. Mas ela não. Ela estava cega naquela igreja, que tinha que ser aquela igreja. Aquela igreja estava cega, que era o povo de Deus. E ela fez o que então? Ela resolveu separar desse marido, porque ela era uma pessoa de bem. E ela era uma pessoa de bem, esse marido. Tá? Ele era um homem de bem, totalmente honesto. E ela se separou desse marido porque ele tinha saído da igreja. A igreja autorizou a separação, que a gente autorizava, ela pediu autorização para a igreja para separar do marido. E ela começou a se relacionar com outro homem que se dizia testemunho de Jeová também, mas era um homem violento, era um homem que não era flor que se cheirava, começou a ameaçar ela e os filhos. Ela tentou pedir para o pastor da igreja para separar desse também, o pastor não autorizou, né, da igreja lá, o ancião, falou que não, a gente ia separar de uma acabar de novo, sabe que o problema era com ela, e acabou não aceitando esse desquite. O que aconteceu, o homem acabou matando ela e os filhos também. É uma história verídica que está na internet, para qualquer um ver. Tá tudo lá, só estudar na internet você vai ver que está escrito lá isso aí. É uma história verídica, não é invenção, não é lenda, é verdade. Então, essa mulher, ela largou um marido, eu contei essa história para falar dessa parte, ela largou um marido bom porque ele saiu da igreja. Então quer dizer, ela estava cega ali. A pessoa não pode se cegar em igreja nenhuma, nenhuma. Nem na adventista, nem católica, nem nenhuma. A pessoa tem que estar aberta a querer a verdade, ir atrás de Deus. Você vai na igreja para quê? Essa é a pergunta que eu vou deixar para vocês pensarem, refletirem e meditarem. Vocês vão na igreja para quê? Para adorar o pastor, para adorar a igreja ou para adorar a Deus? Eu, Ângelo, vou para adorar a Deus. Eu não vou para adorar a igreja adventista, nem os pastores da igreja. Não, não vou. Eu vou para adorar a Deus. Tá? Eu vou para adorar a Deus. Então, onde eu estiver, eu vou na igreja adventista que eu tiver. Essa é a minha igreja, eu vou em qualquer uma que eu achar. Agora, eu não preciso, se eu estou morando aqui em Itaiaçupé, eu vou nessa igreja aqui em Itaiá. Mas se eu for voltar para São Paulo, por exemplo, eu não vou sair de São Paulo para vir aqui na igreja de Itaiaçupé. Não, eu vou na igreja adventista lá do bairro, São Paulo, do meu bairro. Então, por que eu vou ter que sair daqui de Itaiaçupé para de São Paulo e vir aqui? Que é totalmente longe, terrível, mais de horas de viagem. Não vou. Por quê? Porque eu não preciso. Qualquer igreja adventista que eu for, vai pregar a mesma coisa. A revista da Escola Sabatina é uma só. A pregação é diferente, que cada igreja vai ter um pregador diferente, com um tema diferente no culto. Mas eu vou aprender do mesmo jeito, a base é a mesma, as doutrinas são as mesmas, então eu não preciso sair de uma para ir na outra. Né? Como eu já vejo pessoas sair de um lugar e do outro lado da cidade para a igreja, isso é um absurdo. Não precisa disso. Né? Então tem gente que vai adorar pastor. A pessoa que aceita um paninho com o suor do pastor para curar, está adorando o pastor. A pessoa que guarda uma janelinha em casa, algumas coisas, mesmo que sejam inscrições bíblicas, para proteção, está adorando a janelinha e tirando a adoração de Deus. Então, gente, vamos adorar a Deus. É a Deus que nós vamos na igreja adorar, e não a pastor, e não a igreja. Não se segue. Esteja sempre os olhos abertos para fazer a vontade de Deus, independentemente do que a sua igreja deixa ou não de falar. Tá certo? Então, muito obrigado, queridos irmãos. Eu espero que vocês possam ter compreendido essa meditação de hoje. É uma coisa muito séria e nós precisamos tomar uma decisão. Seguir a Deus e querer adorar a Deus ou adorar igrejas. Não podemos nos cegar, porque senão vamos estar adorando igreja. Né? Como chega um pastor e fala, queime todas as fotos que você tiver de pessoas que já morreram, você não pode ter foto que já morreu. Isso é um absurdo! Qual o problema de eu ter uma fotografia da minha tia, por exemplo, que já morreu, dos meus avós? Eu tenho aqui na parede uma foto do meu bisavô, uma foto dos meus avós paternos e uma foto da minha avó materna. Por que eu vou agora destruir essas fotos? Todos já são mortos. De maneira alguma. Eu tenho filmagens do aniversário do meu avô, dos meus aniversários. Eu vou destruir agora porque tem gente que já morreu nas filmagens? Nunca eu vou fazer isso. Isso é um absurdo que não tem tamanho. Se o pastor chega lá e fala para fazer isso, eu caio fora dessa igreja na mesma hora. Porque isso é um absurdo que não tem tamanho.
tá certo? Então eu não tenho que queimar nada. Mas eu conheço pessoa que fez isso. O pastor falou e foi queimar tudo, queimou, né? Agora não tem uma foto do pai que já morreu em casa, não tem, não tem. Então, a Bíblia fala uma coisa de imagem, fala para não adorar a imagem, não quer dizer que eu não possa ter, você entendeu? Por acaso, no tabernáculo, lá na Arca da Aliança, não tinha duas esculturas em cima de anjo? Tinha. Então Deus, eu posso ter uma escultura em casa? Claro que eu posso ter. Deus não, não deu dom a Bezalel e a Oliabe para construir o tabernáculo lá, todos os artesanatos. Então Deus não é contra artesanato. Então ele também não é contra a fotografia. O que eu não posso fazer é chegar na foto do meu avô e falar, vó me proteja, bisa, me proteja. Isso eu não posso fazer. Porque eles não vão me ouvir, quem vai me ouvir é o inimigo. Você entendeu? Porque eles estão na sepultura, eles estão mortos. Então, mas agora eu tenho uma foto de lembrança, de para olhar, para lembrar da cara dessas pessoas, para ver, conhecer. Se não fosse essas fotografias que eu tenho aqui várias, eu não teria conhecido os meus bisavós, não saberia a cara deles e nem de uma tataravó. Eu tenho uma foto de uma tataravó, tá? Tataravó, eu tenho uma foto, tá? Que é bisavó do meu pai. Então, se não fosse as fotos, não teria. Eu tenho uma foto que tem toda a família do meu avô, os irmãos dele, a minha bisavó, o meu bisavô e essa tataravó. Tá lá na foto. Todos que estão naquela foto já morreram, não tem um vivo mais. Não tem nenhum. E eu vou jogar fora aquela foto? Porque, não, claro que não. É uma relíquia. De maneira alguma. Então quer dizer que os museus são do demônio? Não. Tudo pelo contrário. O museu traz história. É uma coisa super importante. Então não tem nada a ver você ter uma fotos. Você só não pode adorar as fotos. Mas agora, tê-las não faz problema, motivo nenhum. Então, quando a pessoa é muito cega, é muito carola numa igreja, o que acontece? Ela faz tudo que o pastor fala. Se o pastor falar para ela, você não pode ver televisão, não vai ver. Eu já vi igreja que falava isso. Você não pode ver televisão, não pode cortar o cabelo, não pode pintar cabelo. Aí eu vi essa pessoa, né, uma mulher, com o cabelo lá no chão, né, ela enrolava para não arrastar no chão. Estava no chão o cabelo dela, literalmente, branco, parecendo, sem maquiagem, sem nada, né, com o rosto limpo, parecendo uma velha mesmo, uma velha de 200 anos. E o marido, sabe o que ele fazia? Dava em cima da mulherada que passava na rua. Mulherada, molecona. Então, quer dizer, enquanto ele tinha uma mulher daquele jeito em casa, ele ficava em cima das outras mulheres na rua. E ainda fala que a igreja dele que era verdadeira. Então, quer dizer, queridos irmãos, então é assim. A mulher não pode passar uma maquiagem? Pode, claro que pode. Você pode pintar o cabelo? Claro que pode. Não tem problema nenhum sobre isso, né? É claro que a indicação, até pela saúde, é não pintar. Por quê? Porque a tintura vai ter o quê? Vai ter elementos químicos, né? Coisas químicas que vai fazer mal para o seu cérebro, né? Com certeza. Ele vai penetrar. Se aquele jogador de futebol, Paulo Guerreiro, está passando um shampoo para calvície, com remédio para calvície, ele foi pego no exame antidoping, porque aquele remédio, aquela substância apareceu na urina dele, então ela penetrou no cérebro dele e através da corrente sanguínea ela foi levada para a urina para fazer para fora do corpo. Ela foi expulsa do corpo, então quer dizer, o que a química que põe no cabelo para pintar também não faz. A amônia, um monte de coisa que você põe no cabelo aí, é oxigenado, então não deve. Já pararam para pensar que essas doenças mentais, Alzheimer, Parkinson e outras doenças, demências que tem, mesmo essa esclerose, pode ter alguma coisa a ver com essas pinturas de cabelo? Hum? Vocês já pararam para pensar? Antigamente, quando as pessoas não pintavam cabelo, por acaso existiam essas doenças? Essas doenças são doenças novas. Pense bem. Então deve se evitar, mas não tem nada contra pintar na Bíblia. Você pode pintar, né? Eu já vi gente na minha igreja, por exemplo, pessoas com cabelo pintado, pessoas que resolveram deixar de pintar, não tem problema. Só passar um batonzinho, uma maquiagem de leve, não tem problema. Agora o que não pode fazer é fazer aquela maquiagem pesada, aquelas coisas para chamar atenção, aí não, né? Aí tá passando da conta, aí já é um erro, tá certo? Mas você pode muito bem,
fazer uma maquiagem normal, passar um agente no cabelo normal, isso não tem nenhum problema. Agora tem igreja que fala que não pode ver televisão. É aconselhável não ver, eu prefiro que nem eu, por exemplo, eu praticamente não assisto mais. Eu assisto só Novo Tempo. As únicas coisas que eu vejo fora do Novo Tempo é algum filme que passa na televisão, programa do Silvio Santos, pega a Patrícia agora, programa do Portiolli, no domingo, e jogo de futebol. Eu não vejo mais nada na televisão, eu não vejo mais programa do Ratinho, eu não vejo mais novelas do SBT, e vejo as novelas bíblicas da Record TV, essas eu assisto. Agora eu não estou vendo nenhum que não está no ar. Mas quando voltar a novela Reis, que vai voltar semana que vem não, mês que vem também não, né? Mês de março, aí eu vou, então, voltar a assistir a novela bíblica da Record. Mas é só o que eu assisto. Agora, essas outras novelas eu não ando vendo mais, novela infantil eu não ando vendo mais, eu não ando vendo mais, assim. Às vezes eu vejo desenho no celular, vejo programas antigos no celular, assim, né? Eu vejo da velha surda, coisas antigas, mas assim, televisão eu não vejo mais. E eu aconselho isso a não ver, porque é tanta coisa ruim que você vê na televisão. Por exemplo, você tem uma família, como é que você vê uma novela, vê homem com homem se beijando, vê mulher com homem também se beijando, mulher com mulher, ver relação sexual em novelas que não aparecendo aí, mesmo que seja de relance, mas aparece. Hã? Como que você vai colocar num programa da Atena que só vê porcaria, só aparece porcaria? Desses jornais horríveis. Assistir telejornal onde só tem notícias terríveis. Isso só vai fazer você ficar preocupado, ficar apreensivo, ficar nervoso, ficar com medo, se fraquejar na sua fé. Então eu prefiro não ver, eu não vejo mais. Eu não vejo programa do Ratinho porque começa muita depravação, começa muita coisa. Ai, não dá. Se é uma programação, então, assim, ó, eu vou te dar uma dica para você escolher a programação que vocês vão assistir. Você vai para a programação, você veria esse tipo de programação com a sua família? Ah, não, não veria. Então, caia fora dela. Simplesmente assim. Se você vai ver com o seu filho, com a sua família, então é uma boa programação. Que nem, por exemplo, Castelo rá tim é uma boa programação? Excelente programação. Pena que não está no ar mais. O programa do Chaves é uma boa programação? Uma excelente programação. Tem muito aprendizado. Tem coisas também ruins? Tem. Mas a maioria são aprendizadas. Né? Então, você pode assistir desenhos animados, muito bons desenhos animados mais antigos, né? Pica-Pau, o o Pernalonga, o Super Choque, Liga da Justiça, X-Men Evolution, Ben 10, são programas bons de você assistir. Desenhos legais para assistir com seus filhos. Tem também os programas bíblicos, né, da Novo Tempo. Mas aí é o canal. Agora, a TV Novo Tempo é um canal para você assistir com a sua família. É o melhor canal que você tem para assistir com a sua família, é a TV Novo Tempo. É um canal que você pode pôr o teu filho ali sentado para assistir o dia inteiro. Você nunca vai ter nada ali que ele não possa ver. É um canal perfeito. TV Cultura é um bom canal para assistir com sua família, né? Tem coisas muito boas na TV Cultura também. Então, você tem que aprender a programação que você vai assistir. Aquilo que você assistiria com a sua família. Se você não assistiria com uma criança aquilo ali, não assista, porque ali não é para você. Quando fala que o programa ele é para maior de 18 anos, não veja, porque ali, se é para maior de 18 anos, não é para um ser humano que quer seguir o caminho de Deus. Tá certo? Não assista. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Em nome da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Que assim seja. Eu agradeço e glorifico. Amém. Tá certo? A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, queridos irmãos, e medite sobre o assunto. Até mais.